weakness? Uma das perguntas que mais elimina candidatos na entrevista de emprego em inglês. Essa pergunta, além de eliminar candidatos, ela tem aí uns truques, digamos, umas pegadinhas. Eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês e recrutadora profissional. Para você que não me conhece, welcome to this class. Essa aula é como uma espécie de aperitivo. Na minha época de infância, eu lembro que eu ia no mercado aqui no Brasil, e o pessoal geralmente servia alguma coisinha ali, algum produto novo que saía. Ultimamente eu vou e eu só encontro café. Como eu não gosto de café, não bebo, então não serve pra nada. Mas eu gostava muito daqueles aperitivos, quando eram bolachas ou coisas assim que me agradavam. E essa aula é uma espécie de aperitivo, por quê? Na semana que vem, do 8 ao 11 de abril, nós vamos ter 4 aulas totalmente gratuitas aqui no Instagram, onde eu vou te mostrar o passo a passo para conseguir se destacar na entrevista de emprego em inglês. Desde a formação do currículo, colocar ali um currículo de destaque, um currículo que impressione, um currículo que chame a atenção e principalmente um currículo que vença a inteligência artificial. Você sabia que 90% das empresas usam uma inteligência artificial e o currículo não chega nem na nossa mão, na mão dos recrutadores? Então, é o que eu vou te mostrar na semana que vem. No dia 11, eu abro as vagas para o nosso treinamento, primeiro treinamento que eu estou fazendo aqui no Brasil, no mercado brasileiro, de entrevista de emprego em inglês, que é o Job Interview Training, onde nós vamos passar 3 meses te preparando, te treinando e simulando entrevistas em inglês. Mas por que eu comecei a aula usando a seguinte frase? Uma das perguntas que mais eliminam candidatos na entrevista. What is your weakness? É uma pergunta que ela tem algumas particularidades e uma delas é exatamente essa. Geralmente nós recrutadores, quando nós chegamos em uma entrevista para analisar ali os candidatos, nós recebemos uma pilha enorme de currículos. E na entrevista nós temos basicamente 2 funções, 2 tarefas, tá? A primeira é selecionar candidatos e candidatas aptos para se juntar à empresa, que vão agregar, que vão ali cumprir realmente os requisitos que a vaga precisa. E a segunda é eliminar candidatos. Então, basicamente é isso. Nós queremos reduzir para ficar ali com 5, 3, que sejam analisados e que a vaga fique entre eles. E essa pergunta, ela é ótima para essa função de eliminar candidatos. Por quê, Jenny? Porque ela é uma das que mais variações tem. Variações em que sentido? Singular e plural, no sentido de que você pode fazer a pergunta de formas completamente diferentes. Isso faz com que aquela galera do time do decorei, que decora a pergunta e decora a resposta, já reprova claramente nessa pergunta. E existem respostas também que eu vou trazer aqui para vocês que te eliminam diretamente. Você pode estar fazendo uma ótima entrevista, chegou aqui nessa pergunta, a ordem também varia, às vezes ela é colocada no início, às vezes ela é colocada no final. Chegou nessa pergunta, uma resposta errada já acaba com as suas chances. Falando sobre essas variações. As variações podem ser bem simples, desde singular e plural, e você vai perceber que eu estou olhando um pouquinho aqui para baixo também, porque nós também estamos ao vivo eu não sei se é na ou no, eu sempre tenho essa dúvida em português, Twitch. Isso é uma das coisas que eu amo do inglês. Os artigos, as preposições, eles não têm gênero, não têm sexo, então on Twitch. We're live also on Twitch. Então por isso que você vai me ver olhando aqui para baixo também, ok? Para você que está assistindo essa aula pelo YouTube, eu vou deixar o meu @ do Instagram, porque as aulas da semana que vem, o treinamento, a preparação vai acontecer do 8 a 11 de abril no Instagram, então eu vou deixar aqui na descrição @Jenny Humphrey Mentora, para vocês poderem acompanhar por lá também. Mas então as variações dessa pergunta. Desde o singular para o plural, muda um pouquinho, principalmente a questão da pronúncia. Eu posso fazer a pergunta, e aqui também vai variar em função de quem esteja te entrevistando, de onde é a pessoa que te entrevista. What is your weakness? Ou what is your weakness? Singular. Is. Qual é? Eu vou trazer diferentes formatos de pergunta que mudariam a tradução também no português, tá? Mas eu quero que você tenha em conta que o sentido dessa pergunta, ou o nosso objetivo, é que você nos fale sobre os seus pontos fracos. Então, em alguns casos, a pergunta vai ser feita no sentido de defeito, de características negativas, tá? Mas fique com o conceito de ponto fraco, independente da palavra que eu usar, tá? Se eu coloco no plural, vai variar um pouquinho já essa pergunta. Ao invés de what is your weakness, vai passar a ser what are your weaknesses. Fica um excesso de S's aí no final e é assim mesmo, tá? Weaknesses.
ou com um sotaque diferente, what are your weaknesses, tá? Então é importante nós conhecermos essas variações, porque eu também posso falar assim, ó, what is your biggest weakness? Eu já acrescentei a palavra biggest, principal, a maior, ou o maior ponto fraco, o principal ponto fraco, mas a pergunta continua sendo a mesma. Eu ainda estou interessada em saber o seu ponto fraco. What are your biggest weaknesses? No plural. What is your greatest weaknesses? Ou greatest weaknesses? Ou what are your greatest weaknesses? Singular e plural. Mais uma vez. Por exemplo, imagina nesse formato. What is your worst trait? Completamente diferente. Então, se você ficou na cabeça só com weaknesses, por exemplo, nessa variação, what is your worst trait, eu nem uso a palavra weakness. Então percebe como essa questão de decorar te atrapalha e não funciona nas entrevistas, principalmente hoje em dia, que nós somos conscientes de que muitos candidatos decoram e nós às vezes de forma consciente procuramos essas variações? Olha só outra versão de fazer essa pergunta. Describe your worst fault. Describe your worst fault. Eu nem comecei com what dessa vez. Eu já estou pedindo diretamente para você descrever. E eu não estou usando nem weakness, muito menos weaknesses no plural, e nem trait. Eu estou usando fault. Então, mais uma forma diferente de fazer a mesma pergunta. Tell me your biggest failing. Dessa vez eu comecei com tell me, me conte. Tell me your biggest failing. Outra variação totalmente diferente, tá? E uma que eu gosto e que às vezes eu também uso. What is one thing you could change about yourself? Essa eu gosto muito e essa pergunta os recrutadores geralmente gostam e às vezes a gente faz essa pergunta inclusive com what is your weakness? Então às vezes a gente junta as duas na entrevista de emprego. A gente faz uma pergunta what is your weakness? E às vezes a gente também faz essa pergunta what is one thing you could change about yourself? Porque ela varia um pouquinho. Pode ser que o seu ponto fraco seja diferente dessa coisa que você mudaria em você, tá? Então agora que nós já conhecemos as diferentes formas de fazer essa pergunta, eu quero que você tenha em conta muito essa parte. O que nunca responder. Isso aqui te destrói na entrevista de emprego. Se você for levar para o português, te destrói tanto na entrevista de emprego em português, quanto na entrevista de emprego em inglês, em qualquer idioma que você for fazer. Resposta proibida pelos recrutadores e que acaba com as suas chances. Lembra que eu comecei a aula falando que essa pergunta elimina? Então essas respostas são a que te eliminam da entrevista de emprego, tá? Por exemplo, quando você está falando dos seus pontos fracos, tá? Você precisa trazer aqui a questão da honestidade. Eu tô te fazendo uma pergunta, sendo uma pessoa humana, não sou um robô, eu sei que você, assim como eu, tem pontos fracos. Então, por favor, nunca responda nenhum. Eu não tenho pontos fracos. Nossa, nunca parei para pensar nisso. Olha, nunca me fizeram essa pergunta. Gente, você sabe que isso é mentira, eu sei que isso é mentira, então evita esse tipo de resposta. Vamos ter a honestidade e principalmente a consciência. Se eu te faço esse tipo de pergunta, é para medir exatamente isso, que você é uma pessoa honesta e que você é uma pessoa consciente, consciente dos seus pontos fracos e aspectos que você precisa melhorar, precisa evoluir ao longo do tempo. Esse é o objetivo dessa pergunta. Então, se você já abre ela com mentira, pronto, já se auto-eliminou aí. Por quê? Responder, não tenho nenhum. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Demonstra que, além de desonestidade, você não é consciente dos seus pontos fracos, tá? E isso é muito negativo para você. Se você não é consciente de algo, você não consegue evoluir. Tem um episódio de Big Bang, e eu gosto muito dessa série Big Bang Theory, na qual o Sheldon, na cabeça dele, ele fala mandarim. E ele vai no restaurante de comida chinesa e ele reclama com o atendente em mandarim. E aparece a legenda embaixo, ele não tá falando nada com nada, ele menciona bicicleta. O que acontece aqui? Na cabeça dele, ele domina o mandarim. Na vida real, não. Então, se você acha que você não tem um ponto fraco, você não vai evoluir. É questão de consciência e é por isso que nós, recrutadores, fazemos essa pergunta proposital. Certo? Quando você diz, nunca parei para pensar nisso. Sério, você nunca parou para pensar em qual é seu ponto fraco? Nunca me perguntaram isso. Então você nunca participou de uma entrevista de emprego na sua vida em lugar nenhum? E o pior de tudo, talvez de repente, pode ser que você nunca tenha participado de nenhuma entrevista de emprego e essa seja a sua primeira. Mas então você não se preparou para essa entrevista.
Então percebe como tudo é negativo dessas respostas? Então evite, tá? Aqui nós estamos falando de situações honestas, tá? Lembre-se que a entrevista de emprego é como um encontro. Você está, entre aspas, se vendendo, e para você ser a sua melhor versão, você precisa ter essa questão da honestidade também, ok? Mas então, Jenny, é só isso, eu só evito essas respostas. Não exatamente, porque olha só, como você está se vendendo, você quer o trabalho e você está sendo a melhor versão de você mesmo ou você mesma, você precisa ter cuidado com algumas respostas que possam ser prejudiciais, tá? Por exemplo, imagina que a vaga de emprego para a qual você se candidatou exige um nível alto de inglês. Então, você não vai responder que o seu ponto fraco é o inglês, por muito que de repente seja, mas escolhe outro, escolhe outras opções, porque esse é um requisito para a vaga, tá? É a mesma coisa, imagina que eu estou me candidatando para uma vaga onde é requisito, eu preciso ter um domínio de palco, por exemplo, de falar em público com um microfone na frente de 500 pessoas. E aí me perguntam, Jenny, what is your weakness? E eu vou e respondo, eu sou tímida, introvertida e eu detesto falar em público. Acabou, não serei contratada. Por muito que eu seja tímida e introvertida, se eu realmente quero esse trabalho, na hora que eu envio a minha candidatura, eu já estou me preparando para evoluir nesses aspectos, certo? E nós vamos falar como precisamente colocar isso na resposta para que a sua resposta fique maravilhosa e se destaque. Mas então presta bastante atenção na descrição e nos requisitos da vaga para que você nunca responda um ponto fraco que seja necessário para conseguir esse emprego, tá? Outro ponto fraco que você precisa evitar são aqueles rasgos ou características da sua personalidade que sejam muito difíceis de mudar, tá? Características muito fortes, porque o objetivo de você colocar um ponto fraco é que seja, como nós chamamos em inglês, fixable, algo que tem conserto, algo que dá para corrigir, algo que dá para melhorar, tá? Então evite aquelas situações que sejam muito difíceis de mudar, tá? Aqueles fatores de personalidade, assim, que sejam difíceis ou impossíveis. Vou dar um exemplo muito bobo, mas que seria totalmente real, tá? Por exemplo, vamos supor que eu me candidato para qualquer vaga e eu sou extremamente consciente de que um dos meus pontos fracos é cantar. Eu não canto nada. É extremamente irrelevante esse ponto fraco para qualquer emprego que eu venha a me candidatar, a não ser que eu me candidate para um grupo musical, certo? E aí, nesse caso, eu poderia trazer com honestidade esse ponto fraco para o grupo musical, dizendo, por exemplo, e a resposta em inglês, what is your weakness? Eu poderia colocar, I'm a very bad singer, por exemplo, né? Eu canto muito mal, eu sou uma cantora muito ruim, but I play quite well, so I could help develop the band. Então, por exemplo, eu estaria trazendo um ponto fraco. Se eles estiverem procurando uma cantora, eu tô fora, porque eu coloquei um ponto fraco que de repente seja requisito para a vaga. Se eles estiverem procurando alguém para tocar, ok, perfeito, continuo tendo chances. Então, você precisa trazer essa percepção. Por isso que eu não posso te dar uma resposta fechada, mas na semana que vem eu vou trazer ótimas opções que você pode escolher como ponto fraco na nossa aula do 8 ao 11 de abril. E principalmente no nosso treinamento, que eu abrirei as vagas no dia 11, eu vou montar com você e simular com você a sua entrevista de emprego. Então, aí sim nós vamos passar por todas as perguntas, porque entendendo para que área, para que cargo, para que empresa você está se candidatando, a gente consegue montar a resposta ideal. Mas opções que você pode usar. Então você já sabe o que não responder, o que nunca responder em hipótese alguma e o que evitar para que você não seja eliminada ou eliminado da entrevista, ok? Agora nós vamos passar para falar sobre o que você pode responder. Quais são as opções? O que eu posso falar? De forma honesta e consciente, tá? Por exemplo, pontos fracos que você pode usar. Detalhista. Você pode dizer que é uma pessoa detalhista, ou em inglês, detail-oriented. Então, se alguém te pergunta, what is your weakness? What is your worst trait? What is your biggest fault? Você pode dizer, I am detail-oriented. E aí, você vai continuar a resposta explicando o porquê isso é negativo. Por que você considera que isso é um ponto fraco,
tá? Isso aqui também é importante. Então, você põe, digamos, a característica, qual é o seu ponto fraco, por exemplo, detalhista. Por exemplo, introvertida. Você explica o porquê isso é um ponto fraco. E aqui é a dica de ouro. Você encerra com o seu plano para melhorar. Qual é a sua estratégia? O que você está fazendo para evoluir? Para que isso deixe de ser um ponto fraco. E aqui você precisa enlaçar com algum curso que você tenha feito ou esteja fazendo, tá? Algum workshop, algum evento ao qual você compareceu, algum livro que você tenha lido. Livro é muito importante, principalmente aqui no mercado brasileiro, porque por cultura nós somos um país onde as pessoas acabam não lendo muito. Então você demonstrando esse interesse por leitura já te coloca pontos à frente de outros potenciais candidatos, tá? Por exemplo, uma resposta falando sobre o fato de ser introvertida, né? Eu diria, por exemplo, I'm an introvert and this sometimes can lead to lack of participation in meetings, or sometimes I don't express my opinion until I feel really comfortable with the team. It can take a little bit longer for me to express what I feel, what I think, my ideas, but I have been developing this. I'm attending courses, I'm reading a book, e falo o nome do livro. Então, basicamente, o que eu disse foi, eu sou uma pessoa introvertida e isso faz com que eu não participe tão ativamente de reuniões ou de projetos no início. Eu preciso de um pouco mais de tempo para me adaptar e me sentir confortável para expressar minhas ideias, mas eu estou fazendo um curso sobre, e aí você fala o nome do curso, sobre técnica comportamental, sobre como se expressar melhor, enfim, eu estou lendo um livro, eu participei de um seminário, então você traz isso e aí você encerra ainda por cima dizendo, e eu estou aberta e eu estou interessada em seguir o plano de carreira que vocês tracem para mim. Porque assim você demonstra uma característica que em inglês nós chamamos de coachable, que você é uma pessoa treinável e que você é consciente de que por sua conta você já está melhorando esse ponto fraco que você tem e que você está disposta a seguir as orientações da empresa, os cursos de desenvolvimento pessoal ou profissional que a empresa tenha para você continuar evoluindo. Então, essa é uma resposta ideal que você pode usar. Outro ponto fraco que você pode perfeitamente incluir na sua resposta é a dificuldade em pedir ajuda. Por exemplo, é um que raramente está lá nos requisitos de vagas de emprego, então ele não vai te prejudicar, tá? Dificuldade em dizer não, e aqui você também pode citar livros. Todas as respostas que eu for trazendo e montando com você durante o nosso treinamento, para o qual, na verdade, eu vou abrir vaga no dia 11, vão vir já orientados de filmes que você pode assistir para citar como referências, livros que você pode ler, ou parágrafos, trechos dos livros para você citar o nome do livro e o autor nas suas referências, seminários, workshops, tá? Situações para você ampliar ali nessa sua resposta, porque quando você cita referências, fica uma resposta realmente muito agradável. Eu, como recrutador, eu penso, olha, primeiro, esse candidato ou candidata tem honestidade suficiente para citar um ponto fraco real, porque você percebe que a questão de ser introvertida é algo que se nota. Quando alguém é extrovertida, os gestos já são diferentes de uma pessoa introvertida, mais recolhida. Então, é perceptível. Muitas vezes o seu ponto fraco está sendo realmente visto e analisado pelo recrutador, pela pessoa que está te entrevistando. Então, você citar um real, verdadeiro, já mostra a sua honestidade. Mostra que você é o que nós chamamos em inglês de self-aware, de que você é consciente de você mesma, tá? Consciente dos seus pontos fracos, consciente das suas habilidades, do que você tem que melhorar e evoluir. Mostra que você já está cuidando da sua própria evolução, já está, né, de forma proativa, correndo atrás disso, de melhorar, de evoluir pessoalmente e profissionalmente. E mostra também que você tem uma visão de médio e longo prazo na empresa, que a sua intenção é ficar na empresa, por isso você se coloca à disposição de ser treinada, tá? De continuar, de crescer ali em uma carreira. E isso, principalmente hoje em dia, é muito importante. As empresas, elas perdem muito dinheiro, elas perdem muito valor de mercado e elas perdem muito tempo com esse troca-troca constante de trabalhadores, né? Então, quando uma pessoa entra e ela tem que ser treinada e a empresa disponibiliza recursos, por isso também é muito comum a pergunta Where do you see yourself in 5 years? Por exemplo, onde você se vê daqui a 5 anos? E essa pergunta nós vamos trabalhar muito bem também no nosso treinamento para o qual eu vou abrir as vagas no dia 11. Então, mais uma dificuldade ou
ponto fraco que você pode citar, e essa eu também gosto bastante, é a dificuldade de dar, em português, feedback, em inglês a gente pronuncia feedback, mas você pode perfeitamente citar também esse ponto fraco. Então, alguns que você pode citar que mais ou menos são coringas, tá? Que eles vão bem para qualquer que seja o cargo, qualquer que seja a vaga, qualquer que seja a empresa, detalhista, introvertida, e aí é um pouquinho mais da personalidade, mas se você é introvertida, eu recomendo que você diga, porque mostra muito a sua honestidade, porque é algo perceptível, né? Algo que quem bate o olho em você consegue perceber. Dificuldade em pedir ajuda, dificuldade em dizer não e não ser bom ou boa dando feedback, tá? E aí, como eu mencionei, você sempre vai seguir nas suas respostas o método STAR, de estrela, então você traz a situação, esse é o meu ponto fraco. Aí você vai trazer ali por que você considera que isso é um ponto fraco que você tem. Você enlaça dizendo o seu plano para trabalhar, para evoluir, para crescer nesse sentido, e você encerra se colocando à disposição da empresa, e nisso você pode até encerrar com uma pergunta. Qual é o plano da empresa para me ajudar a desenvolver esse meu ponto fraco? A empresa cria planos específicos para os seus trabalhadores para desenvolver esses pontos fracos? A empresa oferece cursos nessa área? Tá? Então você ainda por cima pode encerrar com uma pergunta. Agora, importantíssimo, eu não sei em que momento alguém criou a resposta que acaba sendo a mais típica e falando agora como recrutadora, detestável, para não usar outra palavra. Sabe quando dá vontade de encerrar a entrevista ali? Parar e falar tchau, eu não quero mais te ouvir, cuidado para não se machucar com a porta quando você sair? É a resposta I'm a perfectionist. Eu sou uma perfeccionista, ou eu sou um perfeccionista. Vamos falar bem sério agora? Todos nós sabemos que esse ponto fraco é inexistente, é irreal, as pessoas usam para ficar bem em uma resposta em princípio negativa. Nossa, eu vou ter que falar algo ruim sobre mim, então eu vou dizer que eu sou perfeccionista. Isso faz com que eu olhe muito para o meu trabalho e se não tiver perfeito eu não entrego. Deu. Nós já percebemos, nós já pegamos o truque, já percebemos a intenção por trás dessa resposta, então, por favor, como diz a Taylor, never, ever, ever use essa resposta. Nunca, por favor, responda que o seu ponto fraco é ser uma pessoa perfeccionista. Ai, é que eu gosto de fazer tudo tão bem feito que às vezes atrasa. Não, gente. Deu. Lembra? Honestidade e consciência. Honesty, self-awareness. Tá? Nós queremos pessoas reais, pessoas honestas. Traga um ponto fraco real. Eu te trouxe aqui uma lista e no treinamento nós vamos trabalhar isso com exaustão, porque, mais uma vez, é uma pergunta feita para eliminar candidatos. Se eu tenho 15 candidatos ali, eu sei que com essa pergunta eu vou ficar com 3, 5 no máximo. Porque a maioria vai dar respostas horríveis ou respostas mentirosas, como essa do perfeccionismo. Tá? Então vamos evitar dizer que você não tem ponto fraco, chegou a pessoa perfeita, que tudo que faz bem. Mentira, isso não existe. Tá? E vamos evitar a resposta de eu sou perfeccionista, que também já cansou. Nós já pegamos aí a intenção, ok? Então, coisas que você tem que tirar dessa aula. Nunca use como ponto fraco requisitos do trabalho, em hipótese alguma. Evite respostas mentirosas e respostas voltadas para ficar bem. Seja honesta ou honesto, seja real, tá? Coloque na sua resposta, no seu ponto fraco, um componente que mostre, que prove que você está trabalhando para evoluir, que você está em busca do crescimento, tá? Siga a técnica STAR para responder a sua pergunta. Mantenha ali na sua cabeça de uma forma organizada a resposta que você vai trazer e, principalmente, não decore nem pergunta nem resposta, porque você já percebeu ou vai perceber na prática, o que é pior ainda, que isso não funciona. Então, eu te trouxe todas as opções com as quais essa pergunta vai ser feita. Jenny, como que eu consigo, então, se o meu inglês não é tão alto, como que eu vou entender o que está sendo perguntado? Treino. É treino, tá? Você pode anotar todas essas opções, essa aula vai ficar salva, essa aula vai estar também no YouTube. E, caso você queira ter isso por escrito, que é o melhor, o link de inscrição
para as aulas do 4 a 8 de abril estão na minha bio. Entra lá, se inscreve, entra no grupo e pega a sua apostila. Na apostila você vai ter todas essas opções de pergunta e isso vai ser extremamente útil. Não é a mesma coisa eu te perguntar What is your weakness? E eu te perguntar Tell me your biggest failing, por exemplo. Se o seu nível de inglês não é tão alto e você não treinou, você vai pensar que são perguntas completamente diferentes e não são. Eu quero saber a mesma coisa, ok? Durante os nossos 3 meses de treinamento, caso você me queira, com você te preparando para a sua entrevista de emprego, nós vamos trabalhar um aspecto que eu trabalho muito com as minhas mentoradas, mentorados, alunos e nos treinamentos, que é a questão da escuta ativa e consciente. Sabe aquele ditado de entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Às vezes na correria do dia a dia a gente ouve, mas realmente não está prestando atenção. E isso é o que nós vamos trabalhar. Na questão do inglês é extremamente importante, porque existem sotaques diferentes, existem variações grandes na pergunta, e se você não treinar, você vai chegar lá. Já tem a situação de estresse da entrevista, o nervosismo, o fato de não ser o seu idioma natural. Então tende a que você, em uma situação dessas, tenha uma percepção um pouquinho diferente. É importante que você se sinta pronta, preparada para isso, tá? Então, durante o treinamento, eu vou te mostrar exatamente como se faz essa escuta, tá? Ativa, consciente, para que você consiga perceber as nuances e as diferenças que possam ser usadas na entrevista, ok? Então, agora que você já entende por que tell me your biggest fault, tell me your worst trait, ou what is your weakness, é uma pergunta tão importante. Por que elimina tantos candidatos? O que nunca responder? E que opções de resposta você tem? Você pode continuar perfeitamente se preparando para a sua entrevista de emprego em inglês. Caso essa aula tenha te ajudado e você queira continuar comigo, eu te espero na semana que vem, do 8 ao 11 de abril, aqui no Instagram, às 19 horas, para te ajudar a conseguir o trabalho dos seus sonhos. See you guys next time. Bye!